Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 2 de setembro. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: "Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: "O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem." E sua fama se propagava por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus no mesmo contexto. Ele está no mesmo lugar, falando para as mesmas pessoas. E, como disse no dia de ontem, estando em sua cidade, e tem até uma passagem que Jesus diz, né, um profeta só não é bem recebido em sua pátria, porque como o conhecem, agem com preconceito com ele, não aceitam aquilo que ele leva para eles. Então ele não pôde fazer muita coisa na sua cidade. Ele pôde curar algumas pessoas, libertar algumas pessoas, mas de modo geral ele não pôde fazer muito. Este é um episódio que nós vemos em que ele pôde fazer. E aí nós vemos que aqueles que agiram com preconceito com Jesus, não é esse o filho de Maria, não é esse o filho do carpinteiro, agiram com preconceito com Jesus e não se permitiram. Na verdade, eles não se permitiram, né? Perderam a oportunidade de fazer a experiência que este endemoniado está fazendo. Porque Jesus tem um encontro com este homem, ele está possesso, Jesus o liberta. Veja, uma pessoa que era possessa, sofria terrivelmente, e não só a pessoa que estava com a possessão, mas aqueles que estavam à sua volta e que cuidavam dela ou precisavam acompanhá-la, né, nesse período de possessão. Quando esse demônio é expulso, a vida da pessoa muda completamente. É como se zerasse e começasse novamente. Então aqueles que se opuseram ao Senhor e inclusive tentaram matá-lo, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, perdem esta oportunidade de zerar a sua vida, de recomeçar, de a partir de agora viver uma vida em Deus, né? Nós, no dia a dia da nossa vida, talvez não, né? Nós, no dia a dia da nossa vida, não estamos possessos. Você não está com uma legião de demônios em você. Tem demônios que te perturbam, tem um diabo que te perturba todos os dias. Às vezes você é o próprio diabo nas atitudes que você faz. Todos nós agimos dessa forma, porque, como nos diz São Paulo, o demônio está aí pelos ares, como um leão, pronto a nos devorar, né? O demônio não brinca de ser demônio. A missão dele é condenar almas ao inferno, ele faz isso intensamente todos os dias. E às vezes nós facilitamos a vida dele. Então, que nós entendamos que isso acontece para que nós permitamos o Senhor fazer na nossa vida. Que nós estejamos abertos ao Senhor, que nós entendamos o querer de Deus na nossa vida, para não perdermos a oportunidade que o Senhor nos dá
né? Como dizia, talvez você não está possesso, mas muitas vezes nós temos atitudes diabólicas, atitudes que não condizem com a vontade de Deus e perdemos a oportunidade de ter a nossa vida transformada. Quantos que insistem, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Eu não preciso de oração, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de missa, eu não preciso de padre, eu não preciso de nada disso, eu rezo em casa mesmo, faço minhas orações em casa. Os cristãos são todos hipócritas, padre é tudo hipócrita. Talvez você já tenha ouvido disso diversas vezes. Quantas pessoas que se fecham, né, no seu próprio pensamento, no seu egoísmo, na sua soberba, se enchem de si, e quanto mais o ser humano se enche de si, mais ele se esvazia de Deus. Quanto mais vazios de Deus nós estivermos, mais difícil será nós fazermos esta experiência de zerar a nossa vida e recomeçá-la em Deus, como está acontecendo na vida deste homem. É um processo muito difícil, mas é possível e é necessário que nós todos entendamos isso, porque todos nós temos as nossas mazelas e na nossa vida os nossos momentos em que agimos com atitudes maldosas, maléficas, diabólicas. Possamos enxergar isso para mudar na nossa vida e sempre na nossa vida fazermos a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.